Oi, pessoal! É a nossa nona aula de desenho artístico no canal Arte Sua Linda. Nós terminamos na última aula, na oitava, né, a parte do método de transferência de desenho, né, na verdade, assim, de fazer o retrato em outra folha, utilizando a régua, aquela régua de metades, né, e hoje eu estou com ele parado no mesmo ponto, né, que nós terminamos naquela aula. Normalmente, daqui para frente, né, eu tenho a folha de estudo, tenho a folha de desenho, né? Daqui para frente, o certo seria eu apagar toda a caixa, o eixo, a régua. Por isso é importante a gente fazer bem levinho, sem calcar com força o lápis, sem forçar, sem precisar escurecer. Quanto mais clarinho, melhor. Porém, aqui eu estou ensinando para vocês, eu quero que vocês enxerguem, então eu fiz assim, forçando um pouco mais, né? Mas eu vou agora dar uma clareada nas linhas para a gente poder enxergar melhor o desenho. O papel sulfite, da mesma forma que ele é ruinzinho do grafite pegar, porque ele é liso, ele também é ruinzinho de apagar, tá? Ele fica sempre com mais marca do que um papel com mais textura. Vocês podem considerar que essa marca, o ideal mesmo que ela fique, tá? Não apagar totalmente, para vocês também saberem o processo, né? Como chegaram aqui. Então, assim, a sugestão que eu dou é apagar de leve, para deixar a marca da caixa e você entender, né? Quem fez mais de uma vez, e eu dou os parabéns, tá? Quem conseguiu fazer o exercício por 2 vezes até sair bem certinho, 2 vezes ou mais, pode deixar uma das folhas com toda essa estrutura, sem mexer, sem apagar, e escolher um outro desenho, né, que foi reproduzido da mesma personagem, e apagar a outra folha para fazer a arte final, tá? Porque aí a gente vai fazer a finalização, né? Por que eu tô falando que eu dou os parabéns? Eu não gosto de repetir desenho, gente. Eu amo desenhar desde criança, mas assim, eu nunca gostei de fazer um desenho mais de uma vez. Mas eu sou obrigada a tirar o chapéu para quem faz, porque melhora assim a qualidade do desenho, né? Eu sempre cito alguns alunos aqui, né? E quando eu falo em repetir, eu lembro muito da Rosa Werneck, que Rosa chegava com 3 desenhos para avaliar, para olhar qual que estava melhor quando ela fazia algum retrato, e eu ficava assim, acho invejável, porque realmente, né, você consegue ir melhorando a qualidade, acertando determinados erros que você cometeu no primeiro, e exercitando, né, gente? Porque, né, é desse jeito que a gente chega à perfeição e consegue uma evolução mais rápida, né? Tendo disciplina, repetindo, mas eu não consigo, assim, eu realmente não gosto de fazer desenho, eu acho entediante. Eu gosto sempre de variar desenho. Então, mas assim, nessa parte de exercícios é bem importante, tá? Vocês repetirem até pelo menos entenderem e conseguirem acertar. Então, olha só, eu apaguei a estrutura, deixando uma marquinha aqui suave, né? Tô tentando apagar todos aqueles risquinhos que eu fiz para a gente poder enxergar o desenho, né? Não vai dar para apagar aqui, né? Lembra que eu falei que é importante você ter uma cópia para riscar e deixar um original, né? Seria legal se a gente tivesse um outro original, uma outra cópia dessa, né? Ou original, sem os risquinhos, para eu poder enxergar aqui também, né? Facilitaria muito, tá? Por isso que é importante a gente fazer cópia, fazer xerox. Se eu imprimir 2, deixa uma sem a estrutura da folha de estudo e faz a folha de estudo na segunda, principalmente quando você tem dentro tons de cinza ou colorido. A gente nunca faz a estrutura, a folha de estudo, em cima do original, da colorida, da que tem os tons de cinza, se só tiver ela, até porque se você errar a caixa e for apagar, no caso de uma xerox, né, que fica com aqueles vários tons de cinza, e mesmo colorido, quando você apaga o erro, sai primeiro até às vezes o cinza do que a linha que você fez com grafite. Então, o ideal é sempre você, na folha de estudo, ser uma segunda folha, porque aí neste momento eu colocaria aqui a folha sem a estrutura e conseguiria olhar,
né, para as duas e comparar. Agora é a hora, gente, que eu falei para vocês que a gente vai ver o todo, né? Que eu falei que o método, ele é, sim, ele te induz, ele te dá os pontos de apoio na escalada, mas ao mesmo tempo você não deixa, você não perde a oportunidade de trabalhar o seu olhar, de enxergar o todo. Por exemplo, eu vi um erro de forma, lembra das camadas que eu falei, né? Que são várias camadas? Então, a primeira camada que a gente fez aqui, quando fez a caixa, foi passar para cá, né? Construir a caixa do tamanho que eu queria e passar para cá as medidas, mas assim, daqui para a régua daqui e da régua daqui para aqui para o desenho. E eu primeiro coloquei nos lugares, nos pontos em que elas passavam, as linhas passavam. Depois eu fui construindo as linhas, mas eu sempre falava para vocês, gente, eu não sei se essa linha curva tá certa, eu não sei se essa forma tá legal. Por exemplo, eu percebi isso na hora, que parece que essas duas orelhas ficaram menores do que essa. Então, aonde está o erro? Aqui estava certo. O que está errado é a forma da cabeça dele. Que primeiro eu tinha feito com uma inclinação muito grande, ela estava passando quase que aqui. Eu me lembro que eu subi na hora que eu medi, falei, caramba, tá muito lá embaixo. Mas agora eu acho que eu botei ela muito quadrada aqui. Aqui eu acho que ela tem um certo caimento. Então a orelha vai ficar maior. Se eu pegar, ó, vamos tentar aqui ver. Daqui para cá, e for na régua, tá dando 4. A minha tá apagada, mas ainda tá visível, tá vendo? Não sei se vocês vão enxergar aí. Ó, olha lá. Olha o quanto ela tá descendo, repara? Nessa altura aqui eu tô totalmente torcida, tá, gente? A orelha teria que passar aqui embaixo, ó. Então, na verdade, como esse ponto aqui tá certo, é essa coisa aqui da forma, ó. É mexer na forma, tá vendo? Na inclinação da linha. Porque aí vai dar a impressão de que a orelha é maior, porque a orelha vai ficar com um pedaço considerável a mais, descendo aqui. Mas eu vou estar mantendo esse ponto aqui, mantendo esse ponto aqui, tá? Então, a gente vai olhando para a forma. Você revê as medidas, mas aí você já começa a olhar para a forma, tá? Vou escurecer um pouquinho aqui, tá, gente? Para poder vocês enxergarem melhor. Aqui. Aqui deu um pouquinho antes do 4, mas não chega a ser 3,5, não. Um pouquinho antes do 4. Esbarrando nas coisas aqui que tá danado. Ó, ela desce também um tantinho aqui desse lado. Menos, mas desce, ó. Menos do que do outro lado. Tá? Então, eu vou acertando, vou afinando as linhas. Olha, na hora que eu mexi aqui nessa linha, o que que aconteceu? Encostou muito o olho dele aqui, ó. A distância ficou muito próxima. Então, eu sou obrigada a conferir isso aqui. O lugar que tá mais perto, aqui tá mais afastado, mas aqui, ó, que tá mais pertinho, eu venho aqui e meço, deu meio. Eu venho aqui e meço, deu meio. Gente, desenho, como tudo na vida, né? É você gostar, você querer se aperfeiçoar, você ter prazer de fazer o melhor possível, tá? Porque o progresso, ele depende disso, né? Da pessoa querer. Não há professor que faça milagre se a pessoa não quiser, né? Na vida tudo é assim, né, gente? A gente precisa querer. Não dá para ter evolução se não houver interesse. Então, aqui, ó, eu acho que ficou uma curva muito acentuada. Eu posso ir conferindo as medidas, tá, gente? Mas, a partir do momento que as medidas estão certas, eu também posso, ó, aqui a mesma coisa. Conforme eu mexi ali, aproximou muito o olho, né? Essa curva do olho. Então, meio, volto aqui, meio, venho para cá, meio,
Aí eu refaço ali, depois eu vejo se é de dentro também precisa alterar, mas nesse caso aqui não, porque ela estava muito afastada, né? Então eu vou olhando a forma. Tá, gente, isso daqui, essa parte aqui é bem gostosinha de fazer, porque já assim, já tá estruturado. Aí você vai olhando todo, vai mexendo nas linhas, vai vendo a inclinação da linha, a curvatura. Se for necessário, você confere medida, né? Eu tinha percebido que eu tinha errado alguma coisa aqui também, ó. Eu acho que ela ficou larga, essa ponta aqui, na hora que eu desenhei, porque eu terminei isso aqui já muito corrido no final, né? O dentinho. O dentinho tá aqui. E aí você vai arrumando, tá? Onde você acha necessário. Aqui eu tô achando que tá muito gordinho, eu posso diminuir um pouquinho, tá? E vai conferindo as medidas. Essa parte é uma parte bem gostosa de fazer, porque aí agora, finalizado isso aqui, tá? Depois eu faço até com calma, devagarzinho e mostro para vocês já totalmente pronto num próximo vídeo, sem falar nada, só para mostrar mesmo, já com essa arte final, para não perder tempo. Que aí eu vou apagando, por exemplo, essas linhas que estão aqui para dentro, que não existem, que foram linhas de marcação, vou deixando as linhas que existem, vou acertando as curvas, o que passou, o que está muito acentuado, tudo isso eu vou olhando parte por parte, né? E vou mexendo, vou organizando, vou olhando para cá, refazendo, tá? Tentando colocar parecido a curva, onde chega, se subiu mais, tá? Tudo isso, as distâncias, tá? Depois que a gente faz isso tudo, aí se ele tivesse colorido ou tons de cinza, aí entraria a outra camada, que seria fazer esse acabamento com cores, né? Que pode ser em graduações de cinza ou multicolorido, enfim. Aqui tá terminado. Numa próxima aula eu mostro já com arte final para não perder tempo. E eu queria passar nessa aula, na nossa 9ª aula, para fazer uma escala de tons de cinza aqui ensinando para vocês. O que vocês vão precisar? Barrinha, régua. Eu fiz aqui até com essa lixinha, tá? Que é uma lixinha para passar ponta de lápis, né? Lixar pastel seco, para fazer pozinho. Depois vocês vão aprender isso também. Não tem necessidade disso não, tá, gente? Pode ser lixa de unha. Mas eu aproveitei essa parte de trás aqui da madeirinha para fazer essas medidas aqui. Pode ser feito com régua, qualquer coisa que vocês tenham que faça um retângulozinho, né? E a gente vai precisar de um lápis 6B, tá? A princípio. Se for um lápis importado, pode ser um 4B. O Stabilo, eu amava aquele lápis, eu usava o 4B dele e era ótimo. E se for os nacionais, essas multinacionais, pode ser 4B, 6B, Faber-Castell, 6B. É que o meu tá sem ponta, eu não quis perder tempo fazendo ponta, que fazer ponta nesses lápis suja tudo. Então, eu não queria fazer agora. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês comecem fazendo essa primeira barrinha em um tom de cinza único, tá? De ponta a ponta. Como é que a gente faz? O ideal era que esse lápis estivesse com uma ponta feita em estilete, que eu vou ensinar vocês a fazerem. Mas eu vou realizar com ele com ponta de apontador e mal apontado, para vocês perceberem que dá, tá? Só que cria uma dificuldade maior, porque como a gente trabalha com lápis muito deitado, muito inclinado, a madeira arrasta no papel e isso pode arranhar a madeira. E como o grafite ele é muito sensível, ele marca muito, se você arranhar o papel com a madeira, arrastando, vai ficar a marca ali quando você passar. Mas você consegue, se você fizer uma inclinação em que não deite muito lápis, você consegue fazer esse tom de cinza com ele inclinado, sem arrastar a madeira, só não pode estar quase sem ponta, né? A ponta tem que estar no tamanho razoável. E você vai, olha, gente, no mesmo sentido. Como é que eu trabalho?
Eu trabalho de cima para baixo, ó, baixo para cima para baixo, vou arrastando, tá? O grafite e fazendo. Às vezes eu faço um movimento um pouco circular, tá? Estão percebendo? Não sei se dá para pegar que aqui criou uma mancha. Por exemplo, o fato de eu estar segurando aqui o papel com esses 2 dedos aqui embaixo, se eu passasse o grafite aqui, provavelmente já ficaria uma mancha, porque qualquer gordura no papel vai acentuar, vai fixar o grafite. A gordura, ela funciona como um fixador, né? Foi o primeiro fixador da humanidade lá nas cavernas, é a gordura, né? No caso lá, a gordura do animal, né? Da caça, né? Que vinha na carne. E eles aprenderam a misturar com pigmento, que poderia variar entre pigmento mineral, até mesmo o próprio sangue do animal, e eles misturavam e usavam como fixador. Certamente foi uma descoberta espontânea, né? Ocorreu porque eles perceberam que a gordura manchava e grudava na pedra e não saía, como a água, né? Que mancha, mas seca. E aí eles passaram a misturar nos pigmentos para conseguir uma fixação melhor na pintura, né, das cavernas, na pintura que a gente chama de pintura rupestre, né? Estão percebendo que eu tô levando, olha, a pintura da barrinha até o final. Quanto mais devagar você fizer isso, com mais calma, melhor. Ah, Lili, se borrar para fora da barrinha, sujar, vamos tentar ver se a gente consegue fazer com o menor uso possível de borracha aqui, tá? Mas se sujar muito, depois você quiser fazer um acabamento bonitinho, você passa uma borracha aqui fora, com todo cuidado para não esbarrar na parte de dentro, tá, gente? Grafite faz muita lambança. Repara que eu estou voltando para pontuar aonde ficou claro, tá? E eu estou fazendo uma graduação de cinza bem clarinho. Quanto mais claro eu quero o cinza, mais difícil é, tá? O mais escuro, ele dá trabalho porque você tem que passar com mais pressão, ele suja mais. Mas o clarinho, você conseguir manter a uniformidade do clarinho, né? Vir todo no mesmo tom e manter a suavidade é mais difícil, né? Então, por exemplo, uma pele muito clarinha que a gente tem que fazer num rosto, você tem que trabalhar com muito cuidado. Tem recursos, tá, gente? A gente aqui, depois disso aqui, no desenho, a gente pode trabalhar com papel higiênico, com algodão, com pincel. Cada um é para uma finalidade. O algodão, ele se destina mais a um tipo de situação, o pincel para outra. O tipo do pincel também vai alterar a finalidade, tá? Porque você tem pincel com pelo, pincel com cerda. Então, tudo isso a gente vai ver aqui no curso. Eu vou dar todas essas dicas como eu dava lá no meu curso presencial. Mas, o que eu estava falando? De que a gente tem uma finalização aqui, né, que pode usar outros instrumentos para fazer uma textura melhor. Porém, gente, eu não quero que vocês utilizem neste momento nenhum destes instrumentos, tá? Nenhum desses recursos, nem algodão, nem pincel e nem papel higiênico, e muito menos o dedo. Eu brincava com meus alunos que passar dedo em grafite para esfumar é heresia, por favor, porque o dedo, ele tem gordura da pele, gente, cria mancha, tá? Então, assim, se for uma coisa muito, um desenho pequenininho, você até pode não perceber a mancha. Mas se você tem um desenho numa escala maior, uma área maior que você precisa sombrear, vai ficar horrendo, tá? Então, por favor, né? Tá vendo que eu tô tentando não passar no sentido contrário? Ah, mas eu posso passar? Poder pode, mas tem que ter muito cuidadinho, tá? Ó, se você quiser ir no sentido contrário, porque eu não tô querendo escurecer muito, eu não tô fazendo uma escala, um tom de cinza tão claro, poderia ser mais claro,
mas eu não quero escurecer muito, então eu vou seguir nesse peso de mão, tá? E tô trabalhando com um lápis, no meu caso, é um lápis 8B, tá? Que é um lápis de uma marca importada, holandês, que eu ganhei até da minha aluna querida, da Lília, minha xará. Mas eu fiz muito isso com o Faber-Castell, gente, que era o que nós tínhamos na década de 80, porque era muito caro, muito difícil conseguir material importado, mais do que hoje em dia, né? E também eu acho que eu era mais dura do que hoje em dia. Então, estudante e situação em casa apertada. Então, olha só, é isso que eu quero. Queremos dar um acabamento mais fofo, mais bonitinho, gente, pode vir com a borrachinha, tá? Eu vou fazer um videozinho que eu tô prometendo de material, tá? Não será hoje ainda, mas eu vou mostrar vários tipos de borracha, os apontadores, o estilete, como a gente trabalha com eles, em que situação, ok? Ó. Lili, aqui criou uma mancha, o que eu faço? Eu posso usar a borracha limpa. Como é que eu limpo a borracha? Pode passar na lixa, tá? Ou num pano limpo. Só não passe em jeans da calça que sai o azul do jeans na... Jeans é danado para sujar. Então, assim, um tecido limpo também limpa. Você faz isso, ó, você dá pequenas batidinhas, mas roda, ó, onde manchou, ficou mais escurinho, você vai com a borrachinha, vai dar umas pequenas batidinhas, mas não pode ficar batendo no mesmo lugar com ela suja, senão você vai, em vez de limpar, sujar. Aí você vai, bate e limpa a borracha de novo, tá? E se você quiser, outra dica, digamos que isso aqui fosse o rosto, que criou uma mancha. Você quer ir pontual, que a borracha apagou demais, você pega a lapiseira, em vez de você fazer o sombreado, né, com o lápis, você vai com a lapiseira. Eu brincava com os alunos que a lapiseira é o bisturi. Ela é pontual, ela vai lá no lugarzinho que você quer, né, alterar ou escurecer um pouquinho porque ficou com uma mancha mais clara ou porque você bateu a borracha e apagou demais em um lastro grande e você precisava apagar só um pedaço, apagou muita coisa, aí ela vai, né? Dá pra gente fazer mais carinho nesse papel e ele ficar ainda mais bonito do que isso aqui, tá, gente? Não tá tão bonito, não. Lembrando que a gente está trabalhando com um tipo de papel que não é apropriado para sombreado, tá? Esse primeiro eu quero que faça nesse tom. O segundo eu quero que vocês façam num tom um pouco mais escuro. Então, a gente já vai começar pesando mais a mão. Como que eu faço, Lili? Eu posso já partir do tom mais escuro desde o início? Ou eu posso fazer num tom mais claro e depois vir com uma segunda camada num tom mais escuro? Tanto faz, gente, pode. Eu normalmente gosto de fazer num tom intermediário e vir com camadas por cima até eu conseguir a cor que eu quero, o tom que eu quero, tá? Cor não, porque aqui tudo é cinza, né? Mas eu gosto mais de vir aos poucos. Eu já não parto, mas eu já vi artistas que trabalham já dando o tom que ele quer desde o início. Se é escuro, ele vem pesando a mão, tá? Desde o início. Eu sinto mais segurança e maior facilidade de fazendo as camadas e tom de cinza, tá? Então, ó, posso virar? Posso virar, mas com muito cuidado para não riscar. O ideal aqui, gente, é não ter risco, tá? Posso fazer até na diagonal, mas, né? Nesse caso aqui, como eu quero escurecer mais, eu posso botar camadas em outros sentidos até conseguir. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pausar o vídeo para eu poder avançar aqui sem que vocês precisem ficar vendo, mas é isso aqui, ó.
Mesma coisa que eu fiz no outro. Você sabe que eu tô arranhando um pouco mais, saindo um pouco mais riscado, que eu tô tentando acelerar. E como eu vou fazer camada sobre camada, se tiver aqui um risquinho, eu consigo resolver na outra camada. Por isso é que eu falei que quanto mais claro, mais difícil, porque você não pode sobrepor muitas camadas, né? Senão você vai escurecer. Digamos que você queira fazer a pele muito clarinha, um tecido mais claro, ou uma superfície que você quer reproduzir que ela seja branca, ou aí você é obrigada a fazer bem clarinha, até mais claro do que aquele ali. E aí você não pode ficar sobrepondo camadas, né? Então eu vou dar uma pausa, tá, no vídeo e vou voltar. Pessoal, voltando aqui, né? Já tô com ele mais escurinho. Agora, repara só, eu peguei a lapiseira para fazer aquele trabalhinho cirúrgico, né? De ir nos buraquinhos que ficaram mais claros, porque sempre tem, às vezes, um lugar que o lápis não pega muito legal, né? E aí a gente pode voltar, ou nas extremidades, que às vezes a gente vai mais, para não borrar muito, vai muito suave, né? E não pega muito bem nessa pontinha, então a gente pode vir, não é riscando, tá, gente? Ó, eu tô passando a lapiseira também inclinadinha, não é mais em pé, bem inclinada, como a gente pega em desenho mesmo, né, a lapiseira. Aqui eu não posso inclinar tanto quanto um lápis, porque vai pegar o metal, né, e não tem necessidade também, porque eu tô querendo realmente que aquela pontinha dela vá lá no pontinho mais claro. E aí eu vou ajeitando aonde ficou com uma manchinha branca, esfregando a lapiseira devagar. Lembrando que a gente está trabalhando também com grafite macio, tá? Com HB eu não vou ter bom resultado, tá? No meu caso aqui, eu estou trabalhando com 2B, não, eu acho que era 3B. Mas o 2B já dá um resultadinho bem razoável, tá? Quanto mais macio, também melhor, né? O grafite da lapiseira. Então, você vem bem suave nos pontos. Repara que eu já tô com um tom acima. Na verdade, aqui eu acho que deve ser uns 2 ou 3 tons acima desse daqui, né? Ainda fica granulado? Ainda fica granulado, tá? Esse granulado aqui, para passar para uma textura, por exemplo, mais suave, de tecido, um tecido mais de seda, né, que tenha uma textura mais suave, ou uma pele, aí entrariam aqueles recursos que eu falei para vocês, né? Algodão, papel, pincel, cada um para uma finalidade, podendo no mesmo desenho eu utilizar os três, o algodão, o pincel e o papel, mas para situações diferentes, locais diferentes, ok? Então, gente, olha, eu não estou riscando com a lapiseira, eu estou indo. Não conseguiria fazer no papel sulfite um tom muito escuro de grafite, porque ele não tem textura, o papel é liso, aí ele não tem a boa aderência para o grafite. Se fosse um papel com textura, um papel próprio para desenho, né? Que pode ser até um papel liso também, gente. Existe papel liso no mercado que é próprio para desenho. Mesmo ele sendo liso, ele tem boa aderência, né? Mas não é o caso do sulfite. Ele é liso e ele é enceradinho, não chega a ser um encerado como o papel couché, né? Que tem brilho e tudo, mas ele tem sim uma camada que não é própria para isso. Então, aqui, ó, temos aqui o mais clarinho, um bem mais escuro. E esse de baixo, eu gostaria que vocês fizessem uma graduação. A minha ponta já está ficando meio xoxa, meio curta para o que eu quero. Neste de baixo, o certo aqui, gente, seria eu parar, apontar o lápis, de preferência com estilete, tá? Para eu poder trabalhar com ele inclinado, como eu já falei, sem a madeira tocar no papel. Mas eu não vou interromper, eu quero chegar até o final, porque aí no próximo vídeo
gente, eu prometo as coisas, mas nunca consigo, né? Eu gravei o último, acho que foi sexta, não consegui pegar depois disso, porque tive uns compromissos aqui com meus pais e não deu. Mas eu vou tentar gravar o mais rápido possível esse do material que eu quero mostrar para vocês. E aí vamos fazer um novo exercício num outro vídeo, depois desse do material, com o método, com a régua, aquele sistema, né? Com uma nova personagem, uma nova figura, com novas possibilidades, novos desafios para vocês exercitarem. Sei que a linguagem do curso online, ele não pode ser exatamente igual ao curso presencial, né? O andamento, não é nem linguagem, o andamento. Eu estou descobrindo isso aos poucos, tá, gente? Eu não tenho essa prática, né? Minha prática era toda no presencial, mas eu tenho refletido sobre como. Aqui, gente, ó, com muito cuidado, porque eu não quero escurecer esse início. Estou aproveitando para falar outras coisas, né? Enquanto eu estou fazendo, pausei o do meio, mas eu preciso também falar algumas coisas com vocês, então estou aproveitando. Vamos bem suave, né? Quando a gente passa para cá, eu já começo a pesar mais a minha mão um pouquinho, mas eu não consigo ter esse controle de direto, não, gente. Não é que eu não consiga, eu não me esmero para isso, não tento dessa forma, tá? Obviamente, se eu tentasse, eu acho que eu conseguiria, né? Mas eu não me importo com isso, eu prefiro fazê-lo todo mais suave, depois vir fazendo a passagem de um tom para o outro, ainda que fique com um degrau, eu consigo fazer essa passagem. Eu acho mais prático, tá? Mas já vi artistas que fazem essa graduação aqui, essa passagem direto. Eu acho mais difícil, então eu acho que é uma coisa que tem que ter mais empenho e o resultado é igual. Então, assim, eu prefiro fazer uma coisa mais prática, tá? Já que o resultado é o mesmo, né? Só fica mais bonito na filmagem, você vê já o tom de cinza saindo com essa passagem direto, mas eu não faço dessa maneira, não. Falei para vocês que eu vou ensinar da maneira que eu faço na realidade, né? Nada aqui vai ser ficção científica, nada vai ser inventado. Vai ser como eu trabalho, tudo que eu acho mais prático. Lógico que cada um vai descobrir o seu caminho, tá, gente? Assim como eu acho também, eu ia pedir para vocês compartilharem os vídeos, né? Falarem com as pessoas do curso online, que eu acho que é uma oportunidade para muita gente que está querendo aperfeiçoar, de repente dentro da profissão, e o desenho vai ser importante. Muita gente, muitos jovens que estão querendo cursar, fazer cursos em áreas afins, né, que sejam ligadas à arte e de repente não tem condições financeiras de pagar um curso de desenho ou de tempo até, né? Às vezes até tem um dinheirinho, poderia pagar, mas não tem esse curso oferecido na sua cidade. A gente tem que pensar que a internet abre um leque muito grande, né? Então, eu não estou mais falando em termos de Rio de Janeiro, né? A gente vai ter aí pessoas de cidades menores onde realmente não tem essa oferta, né? E aí, é aquela coisa, a divulgação, você passa para um passa para o outro, e acaba chegando realmente em pessoas que precisem, né? E como é um curso que já está montado, eu sei do resultado, sim, eu estou adaptando, tá? Estou tentando fazer dentro dessa nova ferramenta, né? Desse instrumento que é a internet, fazer algumas adaptações para ficar mais viável, mais interessante. Mas, assim, o método é um método que eu já usava, é um método que eu vi sucesso em várias pessoas que não desenhavam, vi sucesso em pessoas que conseguiram transpor o aprendizado para outras profissões, entendeu? Vi sucesso com pessoas que foram para
se curar de dores, né? Como eu falei, né? De dores físicas ou da alma, por questões, inúmeras questões que todos nós um dia passamos, né? E o desenho é muito bom para isso, gente, muito bom. É lógico que a presencial nesse ponto tem a vantagem da convivência, né? Com as outras pessoas, com os colegas, que é tão importante. Isso, infelizmente, a gente não consegue ter aqui, né? Então, gente, olha, eu já tô começando a deixar mais clarinho aqui e fazer um tonzinho intermediário. Estão percebendo, ó? Já fui até para horizontal, né? Aí eu vou puxar para cá. Olha aqui, ó. Tá vendo esse ponto preto? É o arranhado aqui embaixo. Ou um pozinho de borracha que fique. É danadinho, né? Eu me lembro de uma brincadeira que a gente fazia muito quando era criança, né? De decalcar moeda. Quando eu era criança, isso era, né? Até na escola a professora ensinava. Botava moeda e decalcava com lápis por cima. É igual, né? O lápis, o grafite faz isso, né? Ele decalca, ele passa para o papel qualquer textura que tem embaixo. Então, tem que ter muito cuidado de trabalhar com... Lembra que eu falei que essa madeira aqui tá boa para trabalhar com linha, mas não tá boa para trabalhar com textura, porque ela tá cortada com estilete. E esses cortes aqui, por exemplo, esse pinguinho aqui, já vai ficar feinho aqui, mas imagina isso aí numa pele, numa bochecha, numa testa. Um ponto ali, vai parecer que a pessoa tem um sinal, né? Que na verdade não existe, você está criando. Então a gente teria que tentar apagar, vai te dar trabalho, às vezes não some, ou na hora de apagar cria uma mancha. Então, gente, ó, eu já tenho aqui um tom mais cinza para cá, vou pesar minha mão mais para cá. Então, voltando à coisa do compartilhamento, tá, gente? Por favor, se vocês puderem curtir os vídeos, deixar comentário, seguir, tá? Eu agradeço imensamente, mas também compartilhar, ok? É aquilo que eu falei para vocês, assim, se um dia eu conseguir monetizar, né? Porque isso é distante ainda, né? Uma realidade distante, porque assim, eu não tenho essa dedicação de tempo, nem de macetes para fazer isso, para monetizar, seria uma coisa bem natural e a longo prazo. Seria bom para mim, porque eu tenho muito gasto com os animais aqui. Seria bem interessante, né? Me ajudaria bastante. Mas também, gente, eu fico muito feliz, quem me conhece sabe, de saber que a arte está entrando em outras searas, né? Outros caminhos e podendo ajudar outras pessoas, né? Para aprenderem, para se satisfazerem pessoalmente por gostarem de desenhar ou para aprenderem e conseguirem agregar valor a um trabalho que elas já fazem, uma forma de sobrevivência. Tudo com dedicação, gente. Qualquer aprendizado, ele vem sempre para somar, né? Então, é sempre importante, né? Não considerem que, isso não vai me ajudar. Tenta, começa. Eu acho que o desenho ajuda muito. Ajuda no equilíbrio emocional, ajuda na coordenação motora, ajuda na visão, a percepção visual, ajuda para quem trabalha, como eu falei, né? Em algumas áreas que realmente o desenho é necessário, ou a pintura. Então, assim, eu já tive aluno até pintor que trabalhava com pintura automotiva. E foi para lá e ele disse que estava conseguindo fazer uns trabalhos bem melhores, bem mais legais, assim. E era um senhor, né? Não era nenhum cara jovem, não. Então, é bem interessante, né? O quanto a gente vê. E o sol brilha para todos, né? Não é porque eu estou começando um curso de desenho online que eu vou atrapalhar quem faz um curso presencial, que tem um ateliê. Não, porque são questões diferentes, públicos diferentes. Quem está aprendendo aqui não vai também tendo oportunidade de pagar e fazer presencialmente com um professor que vai ensinar outras coisas e vai ensinar
pegando na mão, olhando o desenho. Então, assim, não vai de forma alguma que eu estou fazendo prejudicar outra pessoa, né? Eu acho que tudo que a gente está fazendo para melhorar é sempre para agregar, para somar, nunca é para prejudicar. Então, gente, olha, o mais difícil é eu conseguir dar o tom mais escuro aqui no final, tá? Como eu falei para vocês, né? O tom mais escuro de cinza. A gente às vezes fala preto e branco, né? Mas na verdade o esfumato ele vai de um cinza muito claro ou do branco, né? Que é a ausência do grafite. E preto você não consegue chegar, né? Porque esse lápis aqui, que é o grafite comum, ele vai dar um tom de cinza mais escuro, né? Essa berolinha aqui eu vou fazer com a lapiseira, tá? Não vou nem tentar chegar muito com o lápis, porque ele tá com a ponta muito grossa. Outra função da lixa, gente, é neste momento aqui, eu ter uma lixinha e passar a ponta do lápis e já ir, né, afinando. Mas eu não vou fazer isso aqui porque eu tô numa bancada com o ventilador ligado, vai vir pozinho de grafite em cima de mim, vai fazer uma lambança. Mas a gente pode usar a lixa para isso. O ideal é que você tenha uma lixa só para grafite, tá? E aí outra lixa para outras finalidades, para lápis de cor, para pastel, né? E cada uma delas ensacadinha, com um saquinho plástico, enrolada no papelzinho primeiro, depois colocar no saco plástico para poder não fazer lambança, porque tanto pastel seco, que é um pó, quanto o grafite são terríveis para fazer sujeira. E aí você acaba estragando outros trabalhos ou o próprio trabalho, né? Porque você suja o braço, a mão, e aí vai fazendo a lambança. Então aqui, gente, ó, repara que eu tô trabalhando com lápis mais em pé, ó. Quanto mais pressão eu quero, eu ponho mais em pé. Quanto menos pressão eu quero, mais clarinho, eu coloco mais deitado, tá? Então, ó, onde eu vejo que a passagem de um tom para o outro ainda está carecendo de uma passagem mais suave, mais gradual, eu volto, tá, gente? Isso aqui, gente, é trabalho de atenção, paciência, tá? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito impaciente, mas vocês querem ver uma hora que assim eu me desligo de tudo e fico assim completamente absorta é com desenho. Eu não tenho ansiedade com desenho, com pintura, não tenho pressa em fazer correndo de qualquer maneira, sabe? É uma coisa que me relaxa porque eu consigo me desligar, ao passo que com outras coisas eu sou ansiosa. Por exemplo, costura é uma coisa que eu gosto, mas eu não tenho paciência, eu não tenho um bom acabamento porque eu não tenho a paciência necessária. Então, assim, é necessário a pessoa também, né, ver onde ela se encontra mais, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenha feito curso de corte e costura, que eu não costure quando é necessário, também eu sei o basicão, né? Mas eu tento, tá? Meu acabamento pode não ser bom, mas eu tento fazer as coisas. E se não sair bom, eu repito quando precisa de fazer uma coisa com mais capricho, né? E aí, gente, ó, é ficar aqui, né, fazendo carinho no papel, até ficar bonito, até ficar bom, até você conseguir a passagem gradual. E aí, gente, uma dica que eu dou aqui, se a gente quer fazer uma coisa muito bonitinha, é até pegar a borracha nesse início aqui, ó, limpar, pegar e apagar essa linha aqui inicial, porque ela tá bem escura, né? Dando as pancadinhas. Aqui embaixo também acertar. Quanto mais, ó, aqui ficou uma manchinha, tá vendo, ó? Bate, não é arrastar não, tá? Se você arrastar, tu vai fazer uma lenha, porque vai ficar horrendo.
Ah, e é importante tirar o pozinho, tá? Porque o pozinho vai ajudar a granular. E não passe o dedo. Qual a dica que eu dou aqui para limpar, para tirar pó de borracha? Uma coisa que meus alunos às vezes compravam. Sabe aquele pincelzão de passar blush que antigamente custava R$ 1,99 nessas lojinhas? Né? Lojinha de R$ 1,99, aqueles pincéis chineses, né, que vêm da China, da Coreia, bem baratinho, sintético, né, que é um pelo bem macinho, assim, são grossos. Já tive até aluno que levou pincel de barbear, mas o de barbear geralmente ele tem um pelo um pouco mais pesado. O de passar pó e blush, eles são bem levinhos. Ou, né, quem é da área de arquitetura e tal, tem um pincelzinho próprio que chama bigode, que é tipo uma escovinha também, é bom para limpar. Mas, ó, tem um bichinho aqui. É isso, gente, ó. Tá? Do claro para o escuro, poderia ter vindo até com mais claro, até mais aqui, passando a escurecer mais para cá. Mas não tem problema não, tá? Não vou delimitar a partir de onde vocês vão escurecer. Eu quero que vocês façam esse exercício. Mais clarinho que vocês conseguirem. Não precisa ser o escurão nesse aqui todo, consumir muito lápis, fazer lambança, mas assim, um tom escuro razoável, intermediário. E aqui, do claro para o escuro, tá? Vamos tentar, o vídeo já está aí com bastante tempo, vou parar, ok? E a gente continua depois na próxima aula, na nossa 10ª aula, onde eu vou falar sobre o material. Beijos!